Capítulo 1051, A Grande Guerra começa. Tradução. Ciberrevisão. Niesen Padrim Niesen. Que comece o caos XD. Primeiro dragão respirou fundo, uma luz fria cintilando em seus olhos. Ele sabia que, se tentasse manter segredo sobre e matar todos eles, nem mesmo ele conseguiria. Além disso, se eles lutassem, inevitavelmente eles seriam enfraquecidos, fazendo ainda mais variáveis serem adicionadas à situação. Nesse momento, mais 2 raios de luz azul os alcançaram. Eles eram discípulos do clã do Rock, o ramo do Rock de asas azuis. Eles eram filhos favorecidos pelas leis do vento e se destacavam em velocidade. Lidar com seus movimentos em alta velocidade era extremamente difícil. O que é isso? Não tenho ideia. Deve ser algum tipo de besta santa extrema, ou até mesmo um osso de uma besta divina. Os discípulos do ramo do Rock de asas azuis, assim como os discípulos do ramo Quelim de fogo, podiam sentir a aura aterrorizante emanando do osso da besta divina. Diante de uma grande chance de sorte, deixou todos espumando de excitação. Essas são as pessoas do clã do dragão ancestral. Primeiro dragão, sexto dragão, oitavo dragão, 12º dragão, tantos deles. Quando os discípulos do ramo do Rock de asas azuis viu tantos discípulos do clã do dragão ancestral aqui, seus corações imediatamente afundaram. Merde. Nós estamos muito atrasados. As pessoas do clã do dragão ancestral definitivamente não deixarão um pedaço tão gordo de carne passar. Além disso, ainda existem 100.000 demônios do reino místico que são extremamente difíceis de lidar. Querer obter esse osso divino vai ser muito difícil. Convoque todos os outros membros do nosso clã aqui, vamos unir forças. Nenhum dos jovens heróis de elite presentes eram idiotas que não sabiam exatamente qual era a atual situação, por isso fizeram o julgamento mais sensato. Somente reunindo todos os membros de seu clã dispersos e se unindo poderiam ter a chance de obter este osso divino. Tentar pegar esse osso por si mesmo era muito irreal. Todos vocês, eu quero que todos vocês sumam. Uma intenção de matar esmagadora surgiu de todo o corpo do primeiro dragão. Com ele como o centro, a grande formação estabelecida por várias potências do clã do dragão ancestral foi realmente extraordinária. Uma espessa intenção de matar se condensou na realidade, liberando uma pressão sem fim. Mas os gênios dos outros clãs eram heróis de elite escolhidas dentre 100 bilhões de pessoas. Nem mesmo um deles era fraco. Enfrentando a pressão do primeiro dragão, suas expressões mudaram por um pequeno momento antes de imediatamente se recuperarem. Que hilário! Seu clã do dragão ancestral está muito arrogante. Tesouros do mundo como esse, eles pertencem a quem quer que possa pegá-los. Quando foi que pessoas como você poderiam monopolizá-los? Um artista marcial do clã Quelim disse com uma luz severa, toda a sua postura vigilante. Ele era um artista marcial no pico do nível inicial do Reino Mar Divino, a apenas um passo do nível intermediário do Reino Mar Divino. Sua força era incrível. E enquanto falava, com 2 assóvios, 2 talismãs transmissores de som dispararam, pedindo por todos os reforços. Eles estavam extremamente longe do primeiro dragão e enviar um talismã transmissor de som levou apenas um breve momento. Como alguém poderia deter ele? Além disso, o primeiro dragão também sabia que não importaria se ele tentasse impedir. Isso porque levaria um longo período de tempo antes que o rei Azura atravessasse sua tribulação demoníaca. Mesmo que um transmissor de som não fosse enviado, com uma cena tão massiva acontecendo, as potências dos outros clãs estariam prontas para recuperar o atraso, mais cedo ou mais tarde. Este lago estava fadado a se tornar mais e mais enlameado. Irmão aprendiz sênior primeiro dragão, o que devemos fazer? 12º dragão perguntou nervosamente. Se os discípulos de todos os outros 3 clãs de besta divinas chegassem aqui, o clã do dragão ancestral absolutamente seria o alvo. Isso porque eles eram os mais fortes. Enquanto os outros 3 clãs não fossem idiotas, então eles se uniriam para lidar com eles. Podemos começar agora e aproveitar o momento antes que ele se una a. Se você ver um, mate 1, se você ver 2, mate 2. Sexto dragão disse cruelmente.
À medida que os gênios discípulos do clã do dragão ancestral cresciam, todos eles eram sujeitos a uma competição extremamente intensa que poderia até ser chamada de brutal e trágica. Cada um deles era mais implacável que o anterior. Este sexto dragão de fato queria matar todos os presentes. O rosto de primeiro dragão escureceu até ficar parecido com a nona camada do inferno. Uma luz fria brilhou de seus olhos, mas ele na verdade ficou em silêncio total enquanto incontáveis planos e estratagemas passavam por sua mente. Todos estavam espalhados e eles também estavam muito longe. Eles eram capazes de fugir a qualquer momento. Querer matar todos eles era mais fácil falar do que fazer. Se ele precisasse matá-los, então ele tinha que se certificar de que não saísse nenhum sobrevivente dali. Caso contrário, se os que conseguissem sobreviver conseguissem pegar seus tesouros no caos que viria depois, eles seriam realmente tolos. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas apareceram. Não foram apenas pessoas do clã do dragão ancestral que alcançaram, mas também discípulos dos outros 3 clãs. Embora houvesse incontáveis perigos no reino místico da besta divina, os gênios dos 4 clãs estavam praticamente ilesos. Uma razão era que eles eram todos gênios que se destacavam em combate para começar, e o destino reunido em seus corpos também era grandes, então perigos comuns não podiam causar muito dano neles. Outra razão era que, mesmo que houvesse alguém inexperiente e frágil como Ian e Weber, com cultivo insuficiente, eles ainda poderiam procurar o abrigo de uma potência mais velha, evitando assim quaisquer problemas. Logo, mais de 60 pessoas se reuniram. Quase todos os gênios que havia entrado no reino místico da besta divina havia chegado. De um lado estava o clã do dragão ancestral com o primeiro dragão, e do outro lado estavam os discípulos dos outros 3 clãs. Os dois lados estavam em grande oposição. Neste momento, todos sabiam que era impossível ter controle exclusivo do osso de dragão supremo. Sem dizer uma única pessoa ficando com tudo, mas mesmo um único clã ficando com ele exclusivamente era impossível. Mesmo se o mais poderoso clã do dragão ancestral quisesse ficar com todos os tesouros, eles morderiam mais do que podiam mastigar. Ah! Irmão primeiro dragão, que tal nossos 4 clãs unirem forças para obter o osso do dragão antes de decidirmos depois sobre como dividir os benefícios? Xiao Ping riu. Ele já ouviu o clã Qing e clã Rock falar sobre como o primeiro dragão tinha agido contra eles antes que os outros discípulos chegassem. Mesmo assim, ele ainda riu e falou com o primeiro dragão como se nada tivesse acontecido. Sim, vamos unir forças. Depois disso, seu clã do dragão ancestral pode ter um pouco mais dos benefícios. Perto de Xiaoping, o discípulo mais velho do clã Qilin, Jianbai, confirmou em alegre acordo. Unir forças? Ter um pouco mais dos benefícios. Ah! O primeiro dragão riu ruidosamente de repente, delirando como um louco. Jianbai franziu as sobrancelhas. Do que você está rindo? Esta situação é engraçada para você. O sorriso do primeiro dragão desapareceu e ele disse friamente: que palavras agradáveis. Mesmo esse monte de lixo espalhado por aqui, que força de combate vocês têm? 36 de nós podem se unir para formar a formação do Astral Celestial e inevitavelmente seremos o principal alvo do Rei Azura e seus seguidores. Enquanto isso, muitos de vocês vagarão aleatoriamente pelos lados até que ambos fiquemos feridos e então vocês entrarão e tomarão a vitória. Continue sonhando. Vocês querem se unirem para lutar. Tudo bem. Nós também podemos começar agora. Os olhos do primeiro dragão brilharam como uma luz feroz. Ele varreu seu anel espacial e no instante seguinte uma enorme luz de espada azul cortou o céu, impactando diretamente em direção ao pico da distante montanha com 100.000 demônios do reino místico em volta dele. O que você está tentando fazer? Os olhos de Jianbai se arregalaram em absoluto choque. Antes que terminasse de falar, houve um som explosivo quando a luz da espada atingiu um grupo de demônios do reino místico. Nesse momento, mais de 20 demônios do reino místico foram impiedosamente destruídos pela energia da espada, explodindo em fumaça. Todos os demônios do reino místico encararam os discípulos dos 4 clãs.
Seus estranhos olhos vermelhos, formados por energia, começaram a se encher com uma raiva violenta. Todos os discípulos dos 4 clãs sentiram um arrepio percorrer seus corpos de repente. Originalmente eles estavam todos na periferia. Como a força deles superava em muito a de um demônio do reino místico comum, tudo que eles precisavam fazer era usar alguns métodos de barreiras especiais de ocultação para enganar o sentido dos demônios do reino místico. Mas agora, o ataque de primeiro dragão expôs sua posição. Merd. Jianbai ficou enfurecido. Ele estava originalmente preparado para esperar pelo último momento, quando o rei Azura passava por sua tribulação demoníaca, e então reunindo a força de todos os presentes e atacando juntos, eles lançariam um ataque de longo alcance através de uma formação de matriz de combinação, ferindo o rei Azura gravemente. Eles podem até ter conseguido matar o rei Azura. Então, aqueles 100.000 demônios do reino místico se tornariam como moscas sem cabeça. Se todos, então, avançassem com um impulso esmagador, eles poderiam fazer todos os demônios do reino místico se espalharem em pânico. Mas ele não imaginou que o primeiro dragão lançaria diretamente um ataque solo contra os 100.000 demônios do reino místico. Originalmente eles tinham a vantagem perfeita, mas agora esse ataque expôs sua posição. Se eles fossem forçados a se envolver em um grande confronto com o exército de 100.000 demônios do reino místico, os discípulos sofreriam perdas grandes. Esses eram 100.000 demônios do reino místico. E eles apenas um grupo de 60 e poucos discípulos. Primeiro dragão estava cheio de sede de sangue. Desde o começo ele nunca pensou em compartilhar nada com os outros clãs. Seu único desejo era absorver metade desse osso de dragão sozinho. Só então ele teria uma pequena chance de atacar o gargalo do reino Lorde Absoluto. Vocês querem unir forças? Bem. Então eu vou atrair os 100.000 demônios do reino místico e vamos nos engajar em um verdadeiro e trágico massacre. Eu quero ver exatamente onde vocês vão se esconder. Seu bando de retardados, vocês realmente acham que o rei Azura não nos descobriu desde o começo? Ele já absorveu a força do osso de dragão e não é mais um rei Azura comum. É uma aranha sobre sua teia, esperando por vocês pequenas moscas para se juntarem antes de pegar todos vocês. Desde que vocês vieram aqui, então vocês também podem fazer uso de suas vidas e sangue e preparar o caminho para mim. Primeiro dragão riu loucamente. Sua risada ecoou entre o céu e a terra. Como um mestre número 1 de todos os gêmeos presentes, o sentido e o julgamento do primeiro dragão estavam muito acima de todos os outros. Além disso, como membro do clã do dragão ancestral, ele estava mais claro sobre o que era o supremo osso de dragão. Ele foi capaz de estimar aproximadamente quão poderoso o rei Azura se tornou depois de absorver o supremo osso de dragão. Agora não era hora de decidir como os 4 clãs dividiriam o supremo osso de dragão. Pelo contrário, era a hora de decidir se eles caçariam o supremo osso de dragão, ou seriam aqueles que eram caçados em vez disso. Os 100.000 demônios do reino místico surgiram como uma maré negra. 200.000 olhos irradiando uma luz vermelho-sangue, sua intenção de matar se elevando aos céus. Ei, todos eles chegaram. Mais de 60 talentos do lado de fora. Sua carne e sangue devem ser suficientes para me nutrir um pouco. Aquele garotinho do clã dragão não é tão ruim, ele sabe exatamente o que eu estava planejando. Ele ousou provocar tal ataque, então ele deve ter um pouco de habilidade. Mas mesmo assim, todos eles vão morrer da mesma forma. Neste momento, o rei Azura ainda estava passando por sua tribulação. Seu rosto era o de um homem elegante e seus lábios estavam curvados em um sorriso astuto. Mas enquanto falava sua última palavra, seu rosto se transformou no de um demônio brutal repentinamente. A intenção de matar jorrou de todo o seu corpo. Cercuem eles, mate todos. Deixe sua essência de energia para eu absorver. Você enlouqueceu. Você perdeu a cabeça. Quando os discípulos dos 4 clãs viram as ondas de demônios do reino místico se aproximarem, todos sentiram um arrepio gelado nas costas. Se eles lutassem nessa guerra, eles sofreriam perdas tremendamente enormes. Lutem. Lutem e morram. Quanto mais de vocês morrerem, menos pessoas terão para competir comigo pelo osso do dragão.
Primeiro dragão pegou uma espada artefato santo de grau superior. Ele fervia em frenesi. Naquele momento, embora ele parecesse que ele tivesse enlouquecido, a verdade era que seus pensamentos mais íntimos eram tão calmos e frios quanto um lago congelado. No momento em que ele decidiu competir pelo osso do dragão, ele sabia que esse tipo de guerra cataclísmica aconteceria. E os discípulos dos outros 3 clãs eram os melhores cordeiros de sacrifício. Yanhuer empalideceu ao ver as ondas de demônios do reino místico correndo em sua direção como um enorme tsunami. Ela estava bem ciente de que uma vez que ela fosse envolvida nesse tipo de confusão caótica, o primeiro a morrer seria um novato inexperiente como ela. Quanto a contar com Li Ming para protegê-la, isso foi apenas uma piada. Não era como se ela fosse sua mulher ou algo assim, então por que ele sentiria o dever ou obrigação de fazer isso? Por um tempo, um traço de desespero e medo passou pelo coração de Yanhuer. Encarando uma morte iminente, quem ainda poderia estar calmo? Mas neste momento, uma voz incomparavelmente tranquila e familiar soou em seus ouvidos. Entre no meu anel. Yanhuer fez uma pausa. Ela sentiu uma força suave a cobrir e subconscientemente não resistiu. No momento seguinte, ela entrou em um espaço desconhecido. Este era realmente um belo vale com montanhas e rios ao seu redor, lembrando um paraíso de verão. No momento em que a guerra estava prestes a começar, Li Ming colocou Yanhuer em seu anel violeta extremar. Esta foi uma das relíquias de Jiang Ziji que ele obteve do Templo das Maravilhas. O interior continha um espaço separado que podia conter rios, vales, montanhas e até mesmo um jardim medicinal. Naturalmente, também poderia manter uma pessoa viva.